Atenção, ouvinte da Rádio Ponto. Chama a cadeira, traz um copo, senta aí, que tá começando o Esquina Paranoia. Esquina Paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina Paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina Paranoia. Eu tô na paz. Paranoia. Muito boa noite a você que está ligado na Rádio.UFSC. Eu sou Matheus Pereira. E eu sou Ana Luísa Pedroso e está entrando no ar mais uma edição do Esquina Paranoia. E o tema de hoje é pra lá de interessante. A música como elemento psicoterapêutico. Como funciona? O que é a musicoterapia? Quais os resultados que ela alcança? O que faz um musicoterapeuta? Essas, dentre outras perguntas, serão respondidas no programa de hoje. E quem está aqui com a gente para falar um pouco sobre o assunto é Patrícia Rodovalho, formada em música e em fisioterapia e atuante na área. Boa noite, Patrícia. Boa noite. E para começar nossos trabalhos, vamos ouvir o boletim de Evelise Porto, que abordou um pouco da contextualização do tema com a musicoterapeuta Natasha Hack. Ouve aí. A musicoterapia nada mais é do que a utilização da música para tratar terapeuticamente os mais diferentes problemas de saúde mental. Essa terapia usa elementos como o ritmo, a melodia e a harmonia com o objetivo de ampliar e organizar o canal de comunicação do paciente, além de melhorar a interação com o mundo ao seu redor. A musicoterapeuta Natasha Hack, que desenvolve seu trabalho principalmente com crianças e gestantes, nos conta um pouco mais sobre o assunto. A prática da musicoterapia, ela atinge diversos objetivos terapêuticos que são traçados pelo terapeuta, como melhorar a linguagem de uma criança pequena, ampliar a interação social de um autista, tratar também a depressão de um adulto ou de um adolescente. É importante ressaltar que o foco da musicoterapia não é na estética, mas sim na expressão musical, como Natasha explica. A gente não está preocupado na música soar bonita, e sim que a pessoa, que o paciente possa ter um canal de expressão para descobrir coisas que estão acontecendo lá dentro e ter um cano de escape para poder colocar para fora. A música, ela tem esse papel de ajudar, de facilitar na terapia e trazer muito prazer também nesse processo terapêutico. O musicoterapeuta atende a necessidades específicas, que podem ser físicas, emocionais, mentais, sociais ou cognitivas. A musicoterapia busca desenvolver potenciais ou restaurar funções do indivíduo para que ele alcance uma melhor qualidade de vida. A Natasha Hack também explicou como acontecem as sessões que ela aplica com os seus pacientes. Se eu estiver trabalhando com uma criança autista de 5 anos, eu vou ter uma sessão com uma dinâmica diferente do que eu teria com uma roda de gestantes, por exemplo. Então, com essa criança, a gente começa a sessão com uma canção de boas-vindas, que eu vou manter sempre com uma canção de boas-vindas no início da sessão, para que ela já saiba, tá, estamos começando, agora é a hora da musicoterapia. E talvez eu siga com algumas canções que ela conhece já, infantis. Eu posso também trazer algumas canções do mundo adulto que tem a ver com a realidade dessa criança, com alguma mensagem positiva que eu queira trazer para ela. Aí a gente pode ter um momento que é focado mais no improviso, onde eu vou começar com uma batida e deixar a criança pegar um instrumento que tiver na sala e começar a improvisar junto comigo. E no final dessa sessão de uns 40 minutos, a gente vai fechar com a mesma música de fechamento de todas as sessões. Também para sinalizar para essa criança autista que estamos chegando ao fim da nossa sessão de musicoterapia e que agora ela vai voltar para o mundo lá fora. Já a roda de gestantes tem um propósito muito diferente, que é um parto, né? Um propósito único.
Então, toda a sessão é direcionada para o nascimento dessa criança. A sessão provavelmente começa com relaxamento coletivo, depois a gente pode fazer uma massagem musical, que é uma dinâmica que eu aprendi com Gabriel Federico, que é um musicoterapeuta que trabalha com gestantes. Depois a gente já vai seguir para sentir o neném, para movimentar com as mãos na barriga, para começar a sonhar com que tipo de parto que essa mãe vai querer. E assim por diante, vai seguir essa sessão com músicas focadas no parto e no final vai ter um pouquinho de conversa, porque a gestante precisa dessa conversa, né? Então, diferente da sessão com o autista, que não houve conversa, nessa daqui teria um pouco de conversa no final. A musicoterapia é internacionalmente reconhecida como uma atividade clínica e regulamentada dentro das profissões da área da saúde. Atualmente, existe um sistema de certificação com emissão de licença profissional para musicoterapeutas no Reino Unido, Noruega, Áustria e nos Estados Unidos. Eu sou Evelise Porto, para o Esquina Paranoia. Bom, a Evelise contou um pouco para nós como é que funciona, contexto geral, e um pouco da experiência da Natasha. E você, Patrícia, como é que você trabalha? A minha área, né, que, como ela falou no início, eu sou formada em música, né, e na fisioterapia, né. Então, na parte que eu trabalho com a fisioterapia, eu tenho que ver a relação com o paciente, né. Esse paciente, eu tenho que fazer uma avaliação com ele para ver o que ele precisa, se é a parte motora dele, né? Então, através dessa anamnese que eu realizo com o paciente, eu vou poder traçar o meu plano de tratamento. E a música, ela vai entrar como uma parte motivacional para que eu possa realizar os exercícios que eu necessito, ou seja com a criança, ou seja com o adulto, o adolescente, o idoso. Eu vou estar vendo que tipo de canções eu posso estar trabalhando com esse paciente através do próprio contexto, né, da realidade dele, cultural. E aí eu vou estar inserindo essas canções dentro desse tratamento. Se é um tratamento para fortalecimento, né? Então, isso só vai ser traçado a partir do momento que eu fizer essa anamnese com ele e ver o que realmente ele necessita, né, de ser trabalhado, e a partir daí eu vou traçar o meu plano de tratamento e trabalhar com essas canções de acordo com a necessidade. E você, como formada em música, né, enxerga de que forma os avanços que a música como elemento da terapia podem agregar a um paciente? Esses avanços é que você vai estar trabalhando muito além do que a gente pode imaginar. É muito surpreendente você ver um trabalho da fisioterapia. Já trabalhei com vários pacientes, né, durante os estágios, e você vê, às vezes a criança ela não consegue realizar aquela atividade que a gente necessita. Você não tira ela da zona de não está conseguindo tirar ela da zona de conforto para que ela realize realmente a atividade. E aí, quando você entra com a música, ela muda. Ela começa a ganhar outros contornos que aí você percebe, olha, o tipo de música que você está usando, porque você começa a interagir com a criança, a ver qual é a música que ela gostaria que você cantasse para ela. Então, ela começa a interagir com você e ela esquece do que você tá querendo fazer com ela, a atividade, e ela passa a vivenciar a música e faz a atividade com você brincando. Muda completamente a postura, a atitude dela, ela realiza as atividades e chega ao objetivo que a gente precisa. E cada tipo de expressão rítmica significa resultados diferentes para cada paciente. Você pode detalhar um pouco pra gente como funciona esse ritmo e a relação com cada paciente que você já trabalhou? Como eu falei antes, né? A gente
vê o que é a necessidade do paciente e aí você trabalha você pode pegar uma linguagem, vamos supor, um ritmo ou uma música, se eu preciso que ele faça, vamos supor, uma flexão de quadril, mas eu não vou dizer para ele para fazer uma flexão de quadril, então eu vou utilizar o elemento da música, vamos supor, um compasso binário, que eu não preciso falar para ele, eu sei que é uma música no compasso binário. Essa música, ela tem um ritmo que não é acelerado, que é o ritmo que ele necessita naquele momento para realizar a marcha. E eu começo a cantar com ele e ele começa a fazer o movimento que eu necessito. Eu vou mostrando para ele, cantando, e ele vai realizando o movimento. Porque ele passa a cantar e fazer o movimento sem eu ficar falando para ele, olha, levanta a perna, abaixa, né? Dobra o joelho, volta. Então, eu não preciso falar nada, eu só vou fazendo o movimento, cantando, e ele vai cantando comigo e vai executando o movimento. Bom, para finalizar o nosso primeiro bloco, que consiste mais em conhecer o segmento da musicoterapia, eu te pergunto, Patrícia, quais são os principais quadros clínicos ou perfis de paciente que são afetados pelo trabalho dos profissionais musicoterapeutas? Olha, eu sou da área da música, né, e da área da fisioterapia. Existe o curso de musicoterapia, né, que é diferente, né? Usa a música, mas não é como a gente trabalha, no caso a música, né? Eu sou música e fisioterapeuta. A gente não é musicoterapeuta, tem essa relação diferenciada, né? Então, essa relação que isso tem que estar bem claro, né? Apesar de eu posso utilizar a música, sei como utilizar a música nessa relação terapêutica, porque a música, ela é utilizada como terapia, ela teve a ideia desse uso da música como terapia após guerra, entende? A partir do momento que surgiram essas grandes guerras, a necessidade que teve de você trabalhar com essa dor, com essas angústias, com esses soldados feridos, foi que eles perceberam que a música trazia essa melhora desse quadro desses pacientes. Então, você tem... E aí foi a partir daí que aí os músicos foram levados para um ambiente hospitalares. Então, você tem uma série de... você pode trabalhar com pacientes de diversas áreas, tanto pacientes em estado depressivos, ou sejam que esteja em ambiente hospitalar ou ambulatorial, com diversos quadros. Seja pós-operatório, seja um quadro, quem tem problema neurológico, no caso de pacientes que eu já atendi, que eu atendo, né? Você tem esclerose múltipla, você tem paralisia cerebral, você tem mielomeningocele. Então, você tem vários tipos e não tem, assim, a música é tão abrangente que você não precisa... dizer assim, não, isso aqui, esse tipo de paciente eu posso trabalhar, esse tipo eu não posso. Não, você vai adequar à necessidade de cada paciente. Então, a conversa está muito boa, mas agora a gente vai para um rápido intervalinho. Fica ligado que já o Esquina Paranoia está de volta. Rádio.UFSC. Para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook, facebook.com/radio.ufsc. Você quer ficar por dentro dos principais acontecimentos do dia? O Som da Notícia leva até você tudo o que está acontecendo na universidade, no Brasil e no mundo. Então fique ligado, é toda terça-feira a partir das 11h30 da manhã, aqui na Rádio Ponto. Rádio.UFSC. É som, é notícia e ponto. Você gosta de música brasileira? Então nós temos o programa perfeito. É o Esquina Paranoia, um espaço dedicado para falar do nosso cenário musical. Pega um copo, puxa uma cadeira e não esqueça, é a cada 15 dias, quarta-feira às 6h30 da tarde, aqui na Rádio.UFSC. Rádio.UFSC. É rádio, é música e ponto. Filha! Sai
Sai desse computador e vem comer! Ai, pai, eu já falei que jogo multiplayer não se pausa. Eu não quero saber o que é multiplayer! Larga esse c... Olá, ouvinte! Quer conferir tudo o que rola no mundo dos games? Então prepare o seu console e se liga no Insira a Ficha. Toda segunda-feira, às 6 da tarde, os nossos repórteres discutem os principais temas do universo dos jogos eletrônicos, direto dos estúdios da UFSC. Não esqueça, é toda segunda-feira, às 6 da tarde. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Rádio.UFSC. É rádio e ponto. Puxa uma cadeira, traz seu copo e senta aí. Estamos de volta com Esquina Paranoia. Logo mais com aquela missa. Estamos de volta com Esquina Paranoia. Para você que chegou apenas agora no nosso segundo bloco, o tema de hoje é a música como elemento psicoterapêutico. E falando um pouco dessa parte da terapia, usando a utilização da música, está aqui Patrícia Rodovalho, formada em música e fisioterapia e profissional da área. A musicoterapia tem sua origem nos primórdios da história. Robert Burton, ainda no século XVII, escreveu seu livro Anatomia da Melancolia, sobre a necessidade da música e da dança no tratamento da melancolia. E tendo bases históricas de estudo na área, como é a visão dos profissionais da saúde, quanto à musicoterapia, para você, Patrícia, como que é? Olha, a musicoterapia, ela trabalha, né, com os pacientes, que já foram falados, né, em diversos tipos de pacientes, e vai estar trazendo um elemento da música para trabalhar com esses pacientes, mas através dessa anamnese do que eles precisam. E o foco principal não é fazer o paciente tocar bem, se expressar bem. Não é isso, ele vai entrar em outros domínios que a música é capaz de realizar com eles, né? Tirar de um quadro depressivo, trazer autonomia, segurança. Isso que vai ser esse elemento transformador na vida desses pacientes. E não fazer com que ele toque um instrumento bem, se expresse bem musicalmente. Não é isso que a musicoterapia se propõe. E, bom, quanto à população geral, as pessoas elas costumam procurar bastante pelos trabalhos da terapia com a música? Tem bastante demanda? Na realidade, essa questão de se procurar a música, né, como essa terapia, na minha parte como musicista, né, como professora de música, no caso de violão, eu recebi vários tipos de alunos em relação à criança, pais me falando, meu filho é imperativo, né? Então, eu estou colocando na música para melhorar, né? Essa parte, ele ficar mais calmo, que a música trabalha com essa relação de concentração, né? Tem esse poder. Outros, a questão, né, de insegurança, de medo. Então, eu fui vendo que a criança, os pais conseguiam me relatar sobre isso. Por que estava colocando a criança para fazer música? E em relação a adultos, eu tive várias alunas, né, vários alunos, em que eles entraram, quero fazer um trabalho de canto. Então, eu criei um grupo de cantoterapia. Então, por quê? Por que você quer? Então, fui conversando com eles. Eu tenho um problema respiratório, eu tenho asma, né, tenho bronquite. Então, a gente aproveita nesse trabalho de cantoterapia e trabalha a parte respiratória, né? E aí eu fui vendo dentro desse trabalho que fui desenvolvendo com eles, da parte respiratória, eu via outros elementos que eles precisavam ser trabalhados com eles, que era a parte de autonomia, a insegurança, né, de se expressar, né? Quando você entrega um instrumento na mão de um aluno, ele demonstrava para mim essa insegurança que ele tinha de me acompanhar, de tocar na frente dos colegas. Então, isso foi sendo trabalhado e, graças a Deus, tive bons resultados. Então, você procura? Tem. Mas muita gente, às vezes, nem sabe o poder que a música tem para estar trabalhando com esse tipo de
assim, de sintomas que uma pessoa pode apresentar e ela não sabe que a música tem esse poder transformador. Né? Porque vê a música só como uma parte mais artisticamente. Artista, quem faz música é porque tem dom. E não é essa relação. Né? A música, ela é tão prazerosa, pode trazer vários resultados e que ainda é pouco difundido, né? Como esse poder transformador que ela tem. Né? A partir do momento que você descobre isso, aí sim, você vai querer que o seu filho passe a fazer música, entende? Mas música nesse olhar, não um olhar puramente artístico, que ele vai ser um cantor, vai ser um instrumentista, não. Vai ser esse olhar transformador do ser humano. Né? E até na parte da fisioterapia, eu fazendo no meu estágio, eu pude ver que como era essa relação, não existia uma relação paciente e música. E a partir do trabalho que eu fui desenvolvendo com essas crianças, e a partir do momento que eu tocava com ela, tocava o meu violão, ou levava os meus instrumentos para ser tocado, o quanto foi rico, o quanto enriqueceu a terapia, o resultado que era esperado, e a partir daí eu tive muitos relatos de pais sobre esse trabalho que eu vim desenvolvendo durante o meu estágio e fui contratada para trabalhar a domicílio com algumas crianças que eu vinha fazendo no estágio. Por quê? Pelo elemento, o poder da música, né? Fez a criança que precisava caminhar, ela começou a caminhar, ela precisava engatear, ela começou a engatear pelo poder motivador em realizar as tarefas prazerosamente. Como a Evelise falou no boletim, atualmente a musicoterapia tem regulamentação em países como Estados Unidos, Noruega, Áustria, Reino Unido. Mas e qual é a importância dessa mudança no panorama da área, assim, para ter uma regulamentação específica? Acho que depende de cada país, né? Cada país tem as suas regras e isso é feito conjuntamente, né? Com o que é a necessidade de cada país, né? Então, eu acho que o Brasil, ele tem tudo para avançar nessa área, para que a musicoterapia seja reconhecida realmente como esse poder transformador que ele pode estar atuando dentro de hospitais, de clínicas, com maior ênfase que ainda a população em geral desconhece, né, esse poder que a música tem. Você acha que, então, o Brasil tem capacidade para chegar num nível semelhante a esse no futuro próximo, então? Sem dúvida, né? Em relação a... Nós temos a música, né, como uma expressão maravilhosa no país, muito rico em termos de ritmo, né? Tanto que muitos músicos de fora adoram vir conhecer a música brasileira, tocar a música brasileira, aprender a música brasileira, porque ela é muito rica. Então, a gente tem as nossas riquezas e que muitas vezes nós desconhecemos isso. Né? Então, o poder da música está aí. Como você pode utilizar para cada paciente? Porque cada paciente ele tem a sua cultura, ele tem o seu ambiente familiar, como é que ele é cultivado. Então, você tem que ver todos esses lados e trabalhar com ele, né? De acordo com a realidade do paciente, né? Do aluno, do paciente. Então, existem grandes pedagogos na área da música que já vem trabalhando... que tem os seus métodos bem definidos, bem traçados, e que se a gente procurar estudar cada um deles profundamente, a gente vai ver o quanto já tem escrito, o quanto já tem embasado, e a gente não sabe do poder da música. Bom, e a musicoterapia dentro do ambiente doméstico? Tipo, canções de ninar para bebês, certas músicas com temáticas X ou Y para pacientes que tenham depressão, transtorno de ansiedade, outro quadro psicológico diferente. De que forma elas podem afetar a maneira com que eles se comunicam com o mundo? Você fala no ambiente familiar, né? Então, o ambiente familiar, se a gente parar para analisar, o que acontece? A criança, no momento que ela é... né, concebida, tal, você já... Se é uma mãe que ela já foi programado, geralmente elas vão buscar
os elementos que, no caso de colocar as músicas mais tranquilas, né, mais relaxantes, tal, ela própria já vem buscando esse tipo de terapia, né, com ela mesma, que favorece o bebê. Em casa, assim, se você tem um quadro de pacientes, né, que apresenta esse quadro depressivos, tá junto com ele, vendo a necessidade que ele apresenta, tá levando ele, né, para os médicos especialistas, e aí se conversando com os especialistas que vão tratar dele, você vai mudando o seu ambiente para favorecer esse paciente, né? Então, se ele... Vamos colocar umas músicas mais calmas, vamos fazer em casa uns relaxamentos. Então, você tem milhões de músicas, belas canções para fazer esse tipo de mudança no ambiente. Mas você pode buscar ajuda desses profissionais para poder fazer esse ambiente transformador. Porque as coisas partem, não é de fora para dentro. Ela tem que vir de dentro para fora. Então, é você buscar conhecer o seu próprio filho, né? Buscar conhecer o seu próprio paciente, o seu próprio aluno, para que em casa possa, conjuntamente, essa relação, né, de profissional com, né, seja com o aluno, o paciente, pais, filhos, buscar esse ambiente transformador. A casa é esse ambiente que vai favorecer essa transformação, porque não adianta ser só tratado fora. E em casa você não tem um ambiente que seja acolhedor, entende? Então, faz toda a diferença quando são somadas as terapias, né? Em casa, né? O profissional no seu dia a dia, na sua clínica, ou seja, no hospital, e essa realidade dentro do seu próprio ambiente. Se casar isso, é perfeito. Você comentou antes que a música foi usada como terapia para, inclusive, crianças que não caminhavam, passaram a caminhar. Esse método, ele é usado isoladamente ou ele pode ser junto, por exemplo, usar a terapia com música e fazer os exercícios comuns que a fisioterapia já faz, já observa, assim, que já tem alguns resultados. Ele é isolado ou ele é em conjunto? Não, esse trabalho ele é feito conjuntamente com o exercício. Ele é utilizado como estímulo para que o exercício seja realizado. Porque, um exemplo, se eu preciso que uma criança que tem um problema no desenvolvimento motor, ela não caminha, eu preciso que ela faça uma atividade em que eu vou ter que trabalhar com ela a doce, né? A doce e plantiflexão. Eu posso colocar ela caminhando, ela em uma plancha de equilíbrio, e aí eu coloco ela em pezinha e vou cantando uma canção que vai estimular o movimento que eu necessito. Então, eu vou dar um exemplo de uma canção que eu canto com as crianças quando eu preciso fazer esse tipo de trabalho com elas, né? Que eu estou dentro da clínica e eu faço esse trabalho com elas. O próprio ritmo da música, a própria canção vai fazendo com que ela faça o movimento que eu necessito. Então, eu canto com ela. Balança o barquinho nas ondas do mar, balança o barquinho nas ondas do mar. Então, isso está fazendo a atividade que eu necessito, que é a plantiflexão, né? Que é o movimento que a gente realiza quando caminha. Então, esse tipo de trabalho, atividades que você vai fazendo isoladamente, depois você vai conseguir que ela realize quando estiver caminhando. Bom, muito obrigado, Patrícia Rodovalho, mas por hoje é isso. A gente agradece a você, a música fisioterapeuta Patrícia Rodovalho, por estar conosco nesse programa e desejamos sucesso na sua caminhada. Muito obrigada. Então é isso. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina paranoia delirante. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Eu tô na paz. Esquina Paranoia. Eu tô na paz. Paranoia delirante. Esse programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação e roteiro por Matheus Pereira e Ana Luísa Pedroso.
Comentários pela convidada Patrícia Rodovalho. Reportagem por Ana Luísa Pedroso e Evelise Porto. Técnica por Peter Lobo. E coordenação de Valciso Culoto. Virei terror, a rima é minha bomba. Meu território é lá do leste. A gente se encontra, eu tô aí, pode chegar.